Certo. Vamos ler então Atos 2. Eu quero ler desde o verso 37, amém? Amém. Jesus. Desde o verso 37 diz assim: quem está aqui, diga glória a Deus. Tá. Então o verso 37 em diante diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Verso 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que se havia de salvar. Sente dando glória a Deus e aleluia. Meus irmãos, vocês sabem que aqui em Camboja, São Luís, nós estamos trazendo todo dia mensagem de áudio para a edificação de vocês pelo WhatsApp. E aí também outros grupos que estão recebendo sabem que a gente, a partir de amanhã cedo e a partir de hoje, domingo, já começa uma nova mensagem. Então, de 30 em 30 dias, a gente traz uma mensagem nova para nossos grupos de WhatsApp de ensino, trabalhando só com ensino. E agora a mensagem é nos passos da igreja primitiva. Primitiva quer dizer a primeira igreja. Como começou a igreja? Quais foram os primeiros passos que os primeiros cristãos deram logo depois que Jesus morreu e ressuscitou? Quando os primeiros discípulos começaram a liderar, a dar os primeiros ensinos, sem a presença física de Jesus. Então, para hoje, eu quero falar apenas sobre a palavra comunhão, que havia naquele grupo de pessoas. 3.000 pessoas foi o primeiro grupo de pessoas que aqui diz que eles tinham comunhão. Já imaginou você fazer uma igreja que começa hoje, e hoje ela já começa com 3.000 pessoas, e essas 3.000 pessoas, elas receberam o ensino principal, o básico do ensino bíblico, e aquilo fez eles receberem essa bênção, que é o que? Primeiro, eles viviam juntos. Atos 2:42, todos juntos, todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esses pilares que falamos aqui
são os pilares que sustentam qualquer igreja que de verdade quer ser chamada de igreja. Isso aqui nós vamos explicar melhor na nossa escola em áudio na madrugada, se Deus permitir, para enviar para vocês e para outros que não sabem o que é o comportamento verdadeiro cristão. Muitos de nós, irmãos, aprenderam a ser cristão com fulano, beltrano, mas que às vezes nunca teve o comportamento de Atos 2:42. Às vezes líderes de igreja pregam em igreja grande ou pequena, mas às vezes não entenderam como foi que a verdadeira igreja começou. Se a gente está dentro de uma igreja que não tem Atos 2:42, e hoje vamos citar o termo comunhão, então não é uma igreja, é apenas uma religião qualquer, igual a qualquer outra por aí. Então, meus amados irmãos, daqui até 30 dias nós vamos perseguir esse caminho. Qual? O caminho da igreja primitiva. O que fez essa igreja primitiva ganhar vidas para Deus? Esses 2 últimos versículos que lemos diz que por ter a igreja estar junto, comunhão uns com os outros, partindo o pão, doutrina dos apóstolos, ela caía na graça do povo. E esse ato de cair na graça do povo fazia muita gente se agrupar também no mesmo grupo da igreja. Ou melhor, muita gente dizia: eu quero ir para essa igreja, quero fazer parte desse grupo, quero sair de religiões onde eu estava, que não tem Atos 2:42. Amém? Então eu quero que a partir de hoje você se sinta intimado pela palavra a fazer o exame de consciência. Será que eu estou dentro de Atos 2:42? Ou estou apenas dentro de uma igreja que apenas canta, que apenas ora, que apenas prega? E o que mais? Então, para escolher o dia de hoje, eu quero falar desses pilares que eles começam a falar hoje. Pilar quer dizer um alicerce. Você está vendo aqui essa coluna que está segurando esse prédio aqui em Cabo São Luís? Então, se não tiver esse pilar, mais aqueles e outros, qualquer prédio desaba. Por isso que na visão de Deus, se não tiver Atos 2:42 no comportamento diário de um grupo que se diz cristão, é um prédio desabado. Ou melhor, é uma igreja que não existe na visão de Deus. Ou melhor, essa pessoa que faz parte desse grupo que não está dentro de Atos 2:42 não é uma igreja na visão de Deus. É uma perda de tempo. Lá de Mateus 7:23, que Jesus disse: naquele dia uns me dirão: Senhor, preguei no teu nome. Ele diz: mas não te conheço, aparta-te de mim, tu que pratica a iniquidade. Primeiro que aquela igreja começou com um pregador chamado Pedro, dizendo: arrependei-vos. Essa palavra arrependei nós vamos estudar outro dia, que foi muito o tema de Paulo, do próprio Cristo, em Mateus 4, quando ele começa a pregar, ele começa a dizer: arrependei-vos. E a igreja primitiva repetia. Paulo também, depois que escreve suas cartas, fala sobre isso. Por haver esse termo arrepender, que muita gente não sabe o que a palavra arrepender quer dizer: estou no caminho do abismo, alguém me avisa que eu estou indo lá para o Apocalipse 20:10, o lago de fogo. Eu digo: então eu vou voltar e não vou mais para lá, eu vou fazer o que Deus me manda aqui na palavra. E isso gera Atos 2:42, onde vem a palavra comunhão, que eu quero falar aqui. A palavra comunhão, tá bom?
Quem sabe o que é comunhão, diga eu sei. Todo mundo fica louco, misericórdia. A irmã Nadiele levantou a mão para cima. Diga aí, irmã Nadiele. Olha, a irmã Nadiele disse, eu não tenho certeza, mas eu acho que é ter amizade um com o outro. Olha, comunhão, deixa eu explicar uma coisa. O que é comunhão? É uma união de intimidade um com o outro. Por isso que na Bíblia nós somos chamados de irmãos. Por isso que na Bíblia o verdadeiro cristão é chamado de família de Deus. Glória a Deus. Por isso que na Bíblia Deus é pai dos seus filhos. Aleluia. E Ele quer que seus filhos vivam em comunhão. É que nem o Salmo 133, do verso 1, que o Davi, quando escreve, diz: "Ah, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam brigando, odiando um ao outro, falando um ao outro, com a língua de cobra contra o outro, dizendo: não fala mais comigo, vou embora da igreja, cai fora, porque te odeio." Foi isso que Davi disse no Salmo 133, 1. Não, ele disse: "Ó, quão bom e quão maravilhoso é suave que os irmãos vivam em união." Unir. O que é unir, irmão? Por que você acha que na Bíblia nós somos comparados com o membro de um corpo? Você imaginou o braço? Olha para meu braço aqui, ó. Onde que ele está agarrado? Você imaginou se alguém, pela misericórdia de Deus, deixasse alguém metesse um serrote aqui no meu braço? O que ia acontecer no meu braço? Caía, ficava desunido, ficava sem ele. Então, depois nós vamos estudar sobre a igreja primitiva. Por que a igreja primitiva é chamada de membro? Cada pessoa que faz parte da igreja é chamada de membro. Um dos motivos é a união no corpo, para o serviço para o corpo. Mas isso é depois. Amém? Amém. Então, comunhão e união, elas são similares, mas nem toda união, ela é comunhão, tá certo, irmão? Por exemplo, 1 Coríntios 5,11, Paulo diz: aquele que diz que é irmão, mas foi isso, com esse tu não deve nem comer com ele. Significa que tem um tempo que você está se relacionando com alguém da igreja, ou com alguém que diz que é irmão lá fora. Ele te convida para você ir na casa dele, e você vai, mas às vezes ele não tem atitude de cristianismo. Então por um tempo você se une, mas quando você descobre que ele quer servir o adversário da alma dele, e às vezes quer te influenciar, às vezes até quer namorar com tua filha, às vezes quer fazer casamento, né, com alguém da tua família, você diz: epa, isso aí não vai dar para ti. A Bíblia diz: crente se une com crente, servo de Deus com servo de Deus, fiel com fiel. Agora, uma comunhão que não vale. 2 Coríntios 6,14, Paulo diz: não te prende a um jogo desigual com o infiel. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Então tem gente que está em comunhão com as trevas, quer dizer, com o diabo, não quer se libertar jamais, e esse tipo de comunhão não é com Deus, não é com a igreja, é com o diabo, e às vezes está dentro do cristianismo. E 2 Coríntios 6,14 diante, Paulo está dizendo: não tenha comunhão com eles, não leve para jantar na tua casa, a não ser para pregar a palavra para ele. Amém? Amém. Não namora com ele. Ah, pastor, mas daí abrir uma vaga de emprego ali, aí é outra coisa. Tu vai trabalhar, ganhar salário, é outra coisa, tá certo? Agora chega lá, ele bota uma música do mundo e tu também te requebra lá junto com ele, né? Ele diz: bora roubar, bora mentir, e tu te une para fazer o mal com ele. Me diga, irmão, era assim que a igreja primitiva vivia? Isso que era comunhão da igreja? Não, ali era irmão com um propósito. Primeiro, estar todo dia no templo.
Presta atenção, porque no templo, na época, naquele local, no templo, ainda não havia as igrejas. Depois nós vamos estudar a palavra igreja no Novo Testamento. O que é uma igreja? Então, como eles não tinham ainda um local para estar aprendendo, estudando, no início, eles começaram no templo. Que templo era esse? Aquele mesmo templo de Mateus 24, 1 ao 3, que Jesus, antes de ser morto e ressuscitar, ele fala para os discípulos: vocês não estão vendo esse templo aqui? Aí mostrou um prédio enorme, onde Israel se juntava para adorar. Ele diz: aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Então, só apenas depois, 70 anos depois de Jesus fazer essa profecia, que Roma invade lá, queima tudo, destrói o prédio do templo e está derrubado até hoje. 2000 anos derrubado esse prédio. Mas antes, Israel ia para lá. Depois diz a Bíblia que começou uma grande perseguição, e também nós vamos estudar isso aqui, os passos da igreja primitiva, que às vezes a pessoa diz: agora é só pela fé, eu não passo perseguição nem tribulação. Não. Depois que a igreja começou a se reunir no templo e depois nas casas, depois nós vamos estudar também sobre como eram as igrejas nas casas naquela época. Você vai receber em áudio, ou então, se eu tiver oportunidade, vou gravar vídeo sobre isso. Então, depois que começou a grande perseguição, quer dizer, os judeus que não aceitaram jamais o cristianismo, eles perseguiam o cristianismo. Então, eles tiveram que abandonar o templo e fugir de Jerusalém. E ali onde eles chegavam, eles começavam a adorar a Deus, às vezes em caverna, perseguido, passava fome, perseguido, uns eram apedrejados e mortos, só porque estavam pregando a palavra. Mas nós vamos deixar esse termo para depois, porque às vezes tem crente que ele é de açúcar, e ele não pode pegar um beliscão, uma tribulaçãozinha nenhuma. Vou abandonar a igreja, eu vou me embora. Querido, lá a igreja primitiva pegava na pedrada, era surra na cadeira, era morte. E quem era cristão verdadeiro não abandonava Jesus nunca deixou de viver o Atos 2:42. Nunca. Perseguição, tribulação, calúnia, falta de dinheiro, falta de comida, de roupa, nunca deixou o cristão, dizer: não quero mais Jesus, vou largar de pregar. Nunca. Pelo contrário, você vai estudar conosco depois que as perseguições faziam com que em cada lugar que eles andavam fugitivos, fundavam uma igreja, pregavam a palavra. Mas vai ser outro dia que a gente vai estudar os passos da igreja primitiva, como viveram os primeiros da igreja primitiva. Então aqui quero falar de comunhão, tá bom? Olha aqui o que eu vou dizer para você. A palavra comunhão, ela começou, biblicamente falando, para o cristianismo, começou em João 17. Olha aqui o que Jesus disse. Ele orando diz: Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Então por aí eu quero que tu já entenda o que é comunhão. Comunhão não é aqui a gente cantar junto, não é orar junto, não é só isso. Olha aqui, ó, João 17, ó, 20 em diante. João 17, 20 em diante. Ele está orando aqui e diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, é o verso 23, para encerrar.
estava pensando, planejando, que deveria ser a igreja primitiva, ou melhor, também eu e você agora, que o verdadeiro cristão, ele deveria ter uma união tão grande, de um irmão para com o outro, não é o irmão com o cachaceiro, não é o irmão com o ladrão, não é o irmão com o bandido, é o irmão com aquele que diz que é irmão verdadeiro. Aqui diz: eu quero que eles sejam um assim como eu e tu, Pai, somos um. Primeiro, tu já viu Jesus o Pai, por exemplo, roubar? Jesus roubar Deus o Pai, ou mentir, ou trair, ou com uma faca aqui atrás da costa, cantando aquela música, uma família vivendo compromisso, e com uma faca de todinho para furar o outro depois do culto, com a língua de cobra. Era assim que Jesus vivia com Deus o Pai? Nunca. Por que isso tem dentro da igreja, irmão? Tu quer ver uma igreja? Depois eu volto para cá. Olha como Paulo arrumava problema com os irmãos da igreja, onde ele fundava. Gálatas 5. Aqui tinha crente chamado crente cachorro dentro da igreja. Aqui, porque ele mordia o outro. Diga para ter irmão, não deve morder o outro, hein? Presta atenção. Crente que morde o outro. Tu acha que isso é comunhão? Gálatas 5. Diz assim, ó. Glória a Deus. 13 em diante. 5:13. Gálatas. Quando já achou, diga glória a Deus. Amém. Diz: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa palavra só, nesta, 2 pontos: amarás teu próximo como a ti mesmo. Verso 15, ao crente cachorro: se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Quer dizer, não procure matar o outro com tua boca. Nada da briga. Isso é coisa de irmão, de família. Vigia a tua língua. Sabe o que ele diz aqui? Tem crente que não é liberto. Ele diz: tu foi chamado para a liberdade. Te liberta desse bicho que há dentro de ti. Porque o crente é comparado com um cachorro quando ele é desviado, né? 2 Pedro 2:22. Desviado comparado com um cão que volta para lamber o seu próprio vômito. Misericórdia. Então, quando a gente era do mundo briguento, arrumador de problema com o outro, mas no cristianismo somos irmãos, somos família. Vigia a tua língua, brigador, arrumador de problema. Aí na hora está cantando a música de Lázaro: ainda bem, eu vou morar no céu. Jesus dizer para lá não é lugar de cachorro, não é lugar de ovelha. Rapaz, a visão também tem hora, né? Eu brinco com minha mulher, aquela minha que me olhando, viu? Agora tem coisa que a gente não pode mais fazer como fazia no passado. Não é não? Quando está errado uma coisa, irmão, isso aí não está certo. Bora resolver esse negócio aí. Entendeu? Agora, quando era do diabão, né? Lá no Mateus 26, Pedro armado com uma faca. Quando vieram prender Jesus, a primeira coisa que Pedro fez o quê? Uma faca, tornou a orelha do homem. E o que Jesus disse? Obrigado, Pedro, porque tu usou uma faca no homem. Não, ele disse: embainha a tua espada, Pedro. Tu não sabe que todo aquele que se levantar pela espada vai morrer pela espada, Pedro? Te converte, Pedro. Pronto. Então, irmão, isso aqui não é comunhão. O crente que usa a sua boca para morder porque não é liberto. Por isso que a igreja primitiva, ela precisa ser estudada. Porque se aqui a gente fica, ou aqui ou lá fora, ou dentro de casa, na família, no trabalho, sendo arrumador de problema, ou barraqueiro, ou arrumador de confusão,
e na hora ainda vem pregar e orar e cantar. Como que nós vamos dizer que temos comunhão? Qual o problema de comunhão? Eu disse aqui para vocês ontem na nossa vigília. Problema de comunhão, falta de comunhão. O problema principal está aqui. 1 João, bem do ladinho do Apocalipse, capítulo 1. Amém? 4 em diante. Diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Amém? Aqui eu quero ler aqui desde o verso 8, no Apocalipse, misericórdia. Eu estou lendo o Apocalipse. A carta de João, 1 João 1:5 diz, ó, bem do ladinho do Apocalipse, diz: e esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, olha aí, ó, vai vendo, verso 6: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Então, João está dizendo que quando as trevas estão dominando o coração e a mente de alguém que diz que é irmão, ele vai ser problemático na relação dele com os outros. Pode ser no casamento, no namoro, pode ser no trabalho, pode ser na igreja, na vizinhança, arrumador de problema. Às vezes fica de besteira, quer arrumar problema. Aqui diz que é as trevas que estão usando ele. Que é as trevas da Bíblia? Atos 26:18. Jesus disse para Paulo: tu vai pregar para eles e tirar ele das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Então quem está nas trevas é o diabo, que está utilizando-se dessa pessoa, desse caso, para briga, para desunião, para separação, para quebra de aliança, para fazer a pessoa ficar longe, para botar muro entre um e outro, para fazer grupinho dentro da igreja. Irmão, te une comigo, com fulano não. É daí que surgem as seitas heresia, por exemplo. Nós conhecemos, por exemplo, irmão, um monte de igrejas verdadeiras, mas outras que saíram das igrejas verdadeiras e foram embora para outro lado, porque não quiseram mais viver o que está na Bíblia. Por exemplo, tem um grupo chamado Testemunho de Jeová. Eles vieram da Igreja Batista. Há 100 anos atrás, nos Estados Unidos, o Russell, que fundou, ele lia na Bíblia, mas não acreditava que Jesus é Deus. E aí ele não acreditava e fez uma denominação exclusiva. Saindo da Igreja Batista, foi embora, fundou um grupo chamado Testemunho de Jeová. Hoje mesmo eu vi aqui nessa região um monte deles evangelizando de casa em casa, enquanto muitos de nós estavam dormindo, comendo pipoca, assistindo Faustão, né? Ele estava evangelizando, pregando nas portas. Jesus não é Deus. Agora deixa eu te dizer com quem é a comunhão do verdadeiro cristão. 1 João 1:3. Ó, João diz: nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho e com o Espírito Santo. Glória a Deus. Eles querem que você tenha comunhão só com Deus o Pai, igual Israel faz. Ó, 1 João 1:3 diz: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevi para que o vosso gozo se cumpra. Pedro também, quando escreve aqui, bem no final, a segunda carta de Pedro, ele diz: a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. 3, né? 2 Pedro 3, 3 ou 2?
Depois eu vou mostrar para você lá no... Eu quero que você escute o áudio comigo, tá bom? Mais tarde eu vou pegar melhor para você essa questão. Mas primeiro, uma igreja que não tem Deus o Pai, Deus o Filho no mesmo patamar, e que na hora de orar está pedindo apenas para Deus o Pai: Pai, me dê isso, Pai, como foi que Jesus disse em João 14:13, tudo que tu pedir em meu nome, eu farei, tu tem que pedir em meu nome. Quando Paulo foi expulsado da mão de uma mulher, o que foi que ele disse? Em Atos 16:18, ele viu a mulher endemoniada e disse: em nome de Jesus, Satanás, sai dela. E na mesma hora o diabo saiu. Ele usou o nome de quem? Foi de Jesus. E ele já tinha morto e ressuscitado há mais de 15 anos. Esse mesmo Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Já deu 8 horas, meu horário já expirou. Então eu quero falar de comunhão. Eu escrevi algumas coisas aqui. Amanhã é feriado, já disseram. Amém? Então, Atos 2:44 diz: eles, todos os que criam, estavam juntos. Então, irmão, uma das coisas que faz a gente viver igual a igreja primitiva é estar junto. Junto. Para quê? Para um trabalho. E Atos 2:42 diz: primeiro, na doutrina dos apóstolos. Isso vamos estudar depois. Doutrina, a igreja que não tem doutrina não é igreja. O que é doutrina? 1 Timóteo 4,16, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como a quem te ouve. Que é doutrina? Ensino. Doutrina não é dizer não pode usar batom, não pode usar biquíni na praia, ficar depravada. Não é isso, é ensinar. É usar o versículo e dizer, Gálatas 5,19: quem pratica lascívia não entra no céu. Lascívia, sensualidade, é mostrar o corpo como uma mercadoria para os outros. Agora se você, irmão, aqui não pode usar isso, não pode usar aquilo. Romano 12:1: o teu corpo é sacrifício vivo. Esse que é o culto que agrada a Deus. Isso é doutrina da Bíblia, não é de igreja. Então existe a doutrina da igreja, que a gente vai falar depois, e tem a doutrina que o mundo inventa, tá bem? Que Paulo chama de doutrina de demônio. 1 Timóteo 4:2, ele diz expressamente: o Espírito Santo diz que no fim dos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. É a doutrina de demônio. Então vai ter esse problema que a gente vai estudar depois. Para encerrar, meus irmãos, aqui diz o texto que Atos 4:32, para encerrar, diz: ó, era um coração dos que criam, um só. Então o que Deus quer fazer com o coração da igreja? Para poder todo mundo se unir e não ter desunião, não ter briga, não ter rebeldia, não ter um carregando caixa de som sozinho, vai para culto e os outros tudo em casa, comendo pipoca, assistindo lá o quê? Netflix, nó e vela. Misericórdia, só nó e vela. Era um coração. Muito bem, então aqui já foi falado. Muita gente caminhando por aí na hora dos cultos aqui, e às vezes não tem um para ligar o som, um para ajeitar as coisas. Por quê? Porque às vezes cada um está por aí. Com um coração, são pessoas que disseram: Deus, muda meu coração. Fizeram aquela oração de Davi no Salmo 51, 8 ou 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, não me lance fora da tua presença. Assim ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Diga ao teu irmão: Deus quer mudar nosso coração. Se tu tiver um coração ruim, você não vai conseguir ser cristão de igreja nenhuma. Pode estar numa placa, numa denominação, mas com o coração
eles pregavam, eles ganhavam almas, mesmo perseguidos, porque o coração deles era liberto. Não tinha mais coração egoísta, é um coração cheio de amor, que se preocupa um com o outro. Quando vê o outro que não veio, procura somente a ferramenta que a gente tem, celular, telefona, e pergunta: irmão, por que você não está vindo? Mas o coração ruim de muita gente, coração egoísta, está nem aí, deixa o irmão morrer para lá. Me diga se é viver em comunhão. A verdadeira igreja se preocupa com o outro. Ponto. Feche teu olho em nome de Jesus. Vamos orar. Peça misericórdia para Deus. Diga que você quer ser igual à igreja primitiva. Diga: Deus, me revela se eu estou igual à igreja primitiva ou igual a muita igreja por aí. Nada tem a ver com o amor de uns para com os outros. Misericórdia. Tá, vamos orar. Querido Deus, te apresento este povo, Senhor, pedindo ajuda, misericórdia para eles e para mim. Quero também ser assim, como foi a igreja primitiva, que tu disseste para mim num sonho: Pai, não quero o evangelho moderno, quero igual ao evangelho antigo. Não prego o evangelho moderno, prego o evangelho da Bíblia. E ponto final. Pai, então está aqui, segundo o que tu me enviaste, me mandaste. Abençoe, perdoe, ajude, te revela. Manda, Pai, cada um fazer o teu querer. Se tu falares, Pai, é melhor do que eu falar. Abençoa-nos eles.